o Conexão Advento. Estamos falando hoje sobre a oração. Vamos agora, na sequência, saber por quem devemos orar. A oração intercessória é aquela que fazemos pedindo pelas outras pessoas. Pode ser por familiares, amigos, pessoas que nem conhecemos e até por inimigos e de qualquer lugar do mundo, pois também são filhos de Deus e nossos irmãos. A oração pode ser ao mesmo tempo mental, com o pensamento, e oral, com palavras, ou somente mental, aquela que fazemos usando só o pensamento, pois Deus sabe tudo o que se passa em nossas mentes, sendo que isso está claro em diversas passagens bíblicas. Temos diversas passagens que nos dizem que nós podemos fazer a oração somente mental. Não precisa saindo na rua, a gente pode fazer uma oração mental por um pobre, por um aleijado. No momento que assistimos um acidente, não precisamos sair gritando no momento de oração. Podemos fazer a oração mental, somente com o nosso pensamento. Nós temos lá no livro de Salmos, no capítulo 139, capítulo 139 de Salmos, vamos ver o que nos fala ali, sobre a oração. 139, versículos 3 e 4. 3 e 4 de 139 diz: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ainda no capítulo 139 de Salmos, podemos ir aos versículos 23 e 24, que nos dizem: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E temos uma série de outras passagens que nos falam sobre isso, que Deus sabe o que pensamos. Aquela oração mental de pensamento que fazemos, Deus conhece, Deus nos ouve. O que não devemos é fazer orações só com palavras, ou seja, apenas falando e não pensando no que dizemos. Fazer uma oração automática, como se diz. Já a oração mental pode ser feita, por exemplo, quando andando pelas ruas, pelas estradas e outros locais públicos e vemos uma pessoa que está passando por sofrimento, como um andarilho, um morador de rua, um deficiente físico, um embriagado, uma vítima de acidente e outras situações que nos sensibilizem, que nos comovem e, sem dúvida, merecem que roguemos ao Criador pelos nossos irmãos que sofrem. Na Bíblia temos um verso na primeira carta de Paulo a Timóteo que nos orienta a orar em todo lugar. Vamos lá, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Então nós podemos orar em qualquer lugar. A oração mental, repito, não precisamos sair gritando, fazendo orações verbais, orações faladas pelas ruas. E ao final do dia, em nossos momentos de oração, poderemos voltar a orar mentalmente e verbalmente, falando por aqueles pelos quais oramos mentalmente nas ruas, durante o dia, nas estradas e outros lugares, sendo que nesse momento também podemos e devemos orar por aquelas pessoas que vivem em locais onde acontecem catástrofes como terremotos, enchentes, guerras, revoluções, epidemias, pandemias, como estamos passando agora, surtos de doença, como as pandemias, e outros fatos violentos no mundo inteiro. Nós temos agora, lá na República do Haiti, terremotos, grandes avalanches,
enchentes, catástrofes que mataram muitas pessoas lá. Devemos orar por esses irmãos. São nossos irmãozinhos. Estão distantes, mas somos todos filhos de Deus e eles são nossos irmãos. Temos também o caso agora do Afeganistão, que está numa situação muito difícil, muitos inocentes morrendo lá. Em nossas orações, devemos lembrar dessas pessoas. Na primeira epístola, primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala sobre a oração em favor das outras pessoas. E no seu evangelho, Mateus escreveu palavras de Cristo nos aconselhando a orarmos pelos inimigos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: Antes de tudo, pois exorto, aconselho que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, diz: Eu, porém, peço a todos que orai pelos vossos inimigos e pelos que vos perseguem. Então, orar até pelos inimigos. É que está lá em Mateus 5,44. O último versículo transcrito, o último versículo que a gente leu, se aplica ao que me disse um senhor de idade avançada lá na década de 1970. Ele disse o seguinte: no momento em que estou orando por alguém que me prejudicou ou me magoou, não consigo sentir raiva daquela pessoa. Assim, quando a raiva quer chegar, já começo a orar. Boa providência, boa atitude desse senhor, pessoa experiente de vida, né? Que disse que quando ele está pensando, às vezes, começando com um pensamento de raiva contra aquele que o magoou, que o prejudicou, diz o seguinte: no momento em que estou orando por alguém que me prejudicou ou magoou, não consigo sentir raiva daquela pessoa. Assim, quando a raiva quer chegar, já começo a orar. Quando alcançamos a nobreza espiritual de orar pelos nossos inimigos, com certeza a presença, a influência de Cristo e o Espírito Santo estão operando, estão agindo maravilhosamente em nossas vidas e transformando-nos em verdadeiros cristãos. Todas as pessoas são dignas de nossas orações. Podemos pedir pela saúde física e espiritual, principalmente por aquelas que resistem, aquelas pessoas que resistem ao apelo de aproximar-se de Deus para viver de acordo com a sua vontade, seguindo os seus ensinamentos, o que poderá levá-las a serem almas tranquilas ao descobrir o verdadeiro sentido da vida. E como devemos orar? Nos momentos de oração devemos expor, contar ao nosso Pai Celestial os nossos problemas, dificuldades, aflições, sentimentos e desejos. Ele sabe tudo o que se passa em nossas mentes, mas se realmente queremos e confiamos em sua ajuda, devemos abrir nossos corações, pedindo e agradecendo por tudo que Ele faz, está fazendo e fará por nós, pelas pessoas que nos são queridas e por todas aquelas pelas quais temos orado. Nossas orações, de acordo com a vontade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras, devem ser espontâneas, voluntárias, com nossas próprias palavras, evitando repetições de orações decoradas que foram escritas por outras pessoas, sendo que este é o tipo de oração só com palavras, chamada oração repetitiva, que se torna automática, sem o uso da mente, sem pensar. Devemos orar com a fé de que nosso Salvador está nos ouvindo e Ele, como nosso único verdadeiro intercessor, aquele que pede junto ao Pai, pedirá por cada um de nós, conforme nos orienta Paulo na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5.
que nós anteriormente já citamos, né? Uma passagem muito interessante lá no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que fala sobre o nosso único intercessor. Vamos ver se encontramos aqui então, capítulo 2, versículo 5, que diz: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8, nos diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, não devemos usar de vãs repetições. Devemos fazer aquela oração espontânea, com a mente pedindo a Deus. Na Epístola de Paulo aos Hebreus, temos a definição de fé, um requisito, uma condição indispensável em nossas orações. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, a certeza de fatos que se não veem. Isso é a fé, né? A fé que devemos ter é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Muito bem, conforme nós já falamos anteriormente, a oração é aquele contato verbal, falado, espiritual, mental e maravilhoso que mantemos com o nosso bom Deus. Mas só orarmos e não obedecermos os seus mandamentos, com certeza, não é do agrado do nosso Pai Celestial. É o que nos confirmam as passagens bíblicas que vamos ler agora para os amigos. Inicialmente vamos ao livro de Provérbios para saber o que significa para Deus a oração de quem não ouve a sua lei. Num versículo já estudado, né, muito importante, a gente vai então falar para os amigos como Deus vê a oração daquela pessoa que ora, mas não obedecem a lei de Deus, aquilo que Deus deixou escrito para nós. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, os mandamentos, até a sua oração será abominável, ou seja, detestável. Então, aquele que não ouve a palavra de Deus, os seus mandamentos, a sua oração é detestável pelo Pai. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, temos esta passagem: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, não adianta orar para Deus quando estamos em permanente transgressão dos seus ensinamentos. Na primeira epístola de João, temos 13 passagens bíblicas importantes sobre a guarda dos mandamentos e a oração. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22 diz: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ainda, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 23, diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E ainda no capítulo 3 da primeira epístola de João, versículo 24, diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito
que nos deu. Nossas orações devem ser feitas com reverência, com muito respeito, gratidão, humildade, sinceridade, fraternidade, fé, esperança, submissão à vontade de Deus, guardando os seus mandamentos, ou pelo menos pedindo-lhe que nos dê forças para que possamos alcançar a graça de guardá-los. Vamos ouvir mais um hino em louvor ao nosso Deus,